Boa tarde a todos, agora sim. Obrigada por estarem aqui connosco, para ficarem a conhecer as Olimpíadas da Antiguidade. Hoje estamos aqui com um professor da escola, Francisco Fernandes, e eu vou apresentá-lo para ele depois apresentar as Olimpíadas. Este é o último encontro do mês de julho. Em princípio vamos fazer um intervalo destas conferências durante o mês de agosto e vamos ter uma nova rúbrica a passar no canal durante o mês de agosto. Estejam atentos porque acho que vai ser do vosso agrado, vai ser algo diferente, mas depois voltamos com novas conferências em setembro. Então, o Francisco Fernandes nasceu a 15 de maio de 1975 em Matosinhos. Frequentou de 95 a 2000 o curso de História, variante de Arqueologia, ramo educacional, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. De 2000 a 2005 trabalhou na empresa Mola Olivaram como arqueólogo, tendo dirigido ou co-dirigido mais de 50 trabalhos arqueológicos, quer ao nível da prospecção, quer ao nível da escavação e acompanhamento arqueológico. De 2005 até hoje é técnico especializado contratado na Escola Profissional de Arqueologia, lecionando disciplinas e módulos de História e História e Cultura das Artes, Técnicas e Práticas de Arqueologia e Património. Desempenhou ainda na EPA os cargos de coordenador do curso profissional de assistente arqueólogo e assessor da direção. E foi como assessor e como assistente do curso que nos conhecemos há 3 anos. Acumulou as funções na EPA como professor profissionalizado de História em diversas escolas. E então, vou passar-lhe a palavra para ele falar e deixa-me cá pôr a ver se consigo fixar o teu vídeo. Muito bem. Obrigado, Dulcineia. Antes de mais, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham e desde já agradecer o convite que a Dulcineia endereçou nesta rúbrica, o Ensinar com Património, que espero que seja útil e que ajude naquilo que é a divulgação do muito trabalho, muito e bom trabalho que a Escola Profissional de Arqueologia vai fazendo numa perspectiva de trabalho em equipe e trabalho em prol do património cultural, na sua divulgação e no seu ensino. Sem grandes demoras ou sem grandes delongas, vou apresentar um projeto que não é meu, o projeto é da escola, o projeto é um projeto pluridisciplinar, portanto ele envolve várias disciplinas e é maior do que a própria escola porque envolve a participação de outros estabelecimentos de ensino que não apenas a Escola Profissional de Arqueologia. Portanto, falar das Olimpíadas da Antiguidade, e começámos logo com um erro ao chamar-lhe Olimpíadas da Antiguidade, porque Olimpíadas seriam o tempo que medeia a realização de Jogos Olímpicos, ou seja, é os 3 anos e não sei quantos dias desde que termina os Jogos Olímpicos até que se iniciam os próximos, passado 4 anos. Excepcionalmente, estamos num período em que as Olimpíadas até vão demorar mais do que 4 anos. 4 anos e mais alguns dias, porque os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados pelo menos 1 ano. Mas no início, quando surgiu o projeto, foi este o nome que lhe foi dado, mas ele vai ter de certeza muito sucesso, mais sucesso ainda no futuro, e é isso que até iremos terminar, é quais as perspectivas para o futuro. Passando então a apresentar o projeto em si, eu vou partilhar uma pequena apresentação, só para terem uma ideia de algumas imagens do que é, como surgiu e o que se pretende com as Olimpíadas da Antiguidade. Portanto, as Olimpíadas da Antiguidade têm como lema não os sítios altos e os fortes dos Jogos Olímpicos, não é? Da era moderna, já criados pelo Pierre de Coubertin, mas é sobretudo a frase do Ovídio, mens sana in corpore sano, que é uma mente sã num corpo são, que é isso que se pretende, é um desenvolvimento integral, sendo nós um estabelecimento de ensino, é um desenvolvimento integral do indivíduo, da pessoa,
com especial preocupação pela preservação, divulgação e potencialização do património cultural, mas sem esquecer a formação cívica e a formação para a saúde, que também está importante naquilo que são as Olimpíadas da Antiguidade, o projeto então da Escola Profissional de Arqueologia. O projeto surgiu numa das múltiplas reuniões que os técnicos da escola, técnicos e professores da escola têm na sala dos professores, numa perspectiva de trabalho em equipa que está patente em quase todos os projetos que a Escola Profissional de Arqueologia desenvolve. A ideia surgiu até da Susana Nunes, foi ela que numa reunião se lembrou que numa das múltiplas ideias que vão surgindo dentro das reuniões que se fazem, reuniões muitas vezes informais, mas que são tão importantes como as reuniões formais, não é? O simples facto de partilhar o mesmo espaço de trabalho permite às vezes estas conversas, e foi daí que a Susana Nunes teve a ideia de, por que não, realizarmos uns Jogos Olímpicos no espaço que é Tongóbrega. A ideia seria envolver os nossos alunos, envolver também a disciplina de Educação Física, com uma série de outras disciplinas, e de uma ideia que surgiu e que ela apresentou, logo foi agarrada pela direção da escola, apelando à participação de múltiplos professores. Na altura foi a Mónica Corga, o José Miguel Araújo, a Susana Nunes, a professora de Educação Física da altura, a professora Bárbara Baião, e eu também me envolvi, e resolvemos começar a desenvolver um trabalho preparatório sobre aquilo que seriam as futuras Olimpíadas da Antiguidade em Tongóbrega, que era, afinal, quais eram os jogos, quais eram as modalidades que se desenvolviam ou que tinham parte nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, para a partir daí termos uma base de trabalho e conseguirmos perceber então que modalidades é que poderíamos reproduzir, é que poderíamos voltar a realizar, agora um bocadinho adaptados também às condições que temos. Então foi feito um trabalho de pesquisa em muitas aulas dos vários módulos, quer técnicos, quer componente sociocultural, sempre com os alunos. Todos os projetos da Escola Profissional de Arqueologia são desenvolvidos tendo sempre a perspectiva formativa e o acompanhamento e o envolvimento dos alunos. É para ele que trabalhamos, é por eles que trabalhamos, e assim os alunos, de múltiplas pesquisas que fizeram, chegaram à conclusão que nos Jogos Olímpicos da Antiguidade eram compostos por 13 modalidades. Umas baseadas mais na corrida, como o estádio, o diálogos, o lixos, o oplotidromos, que era uma corrida com armas. Outros baseados na luta, como a própria luta, onde até eles podiam partir os dedos uns dos outros, o pancrácio, o pugilato, o pentatlo, que combinava uma série de modalidades, e depois as modalidades que envolviam corridas com animais, como as quadrigas, com 4 animais, como as vigas, só com 2, uma corrida equestre que seria desenvolvida apenas como num desfile cerimonial, e depois até uma corrida de mulas e de éguas. Perante esta primeira fase, chegou uma altura em que nós tínhamos que escolher aquilo que poderia fazer parte destas novas Olimpíadas da Antiguidade em Tongóbrega. Eliminámos logo as que envolviam lutas físicas, eliminámos as que envolviam animais e ficámos aquelas que seriam mais à base da corrida e adaptando algumas modalidades do pentatlo, e chegámos assim, consultando também fontes históricas, neste caso fontes materiais, muitas vezes de vasos e cráteras gregas, de cerâmica ática e outro tipo de cerâmica, através de pesquisas normais, e chegámos a escolher 5 modalidades. Uma é o estádio, uma corrida que na antiguidade era mais. O estádio era cerca de 190 e tal metros, 196 metros, que eram as dimensões do estádio na Grécia Antiga, mas o Fórum de Tongóbrega não comporta essas dimensões, então adaptámos para uma corrida de 60 metros no Fórum de Tongóbrega. O outro é o Akon, ou o lançamento do dardo. Selecionámos também o disco, ou o lançamento do disco, o pédema, que é um salto em comprimento adaptado com uns pesos, onde não há uma corrida, parte-se numa posição fixa, com uns pesos que fazem de balanço e que dão um impulso. E por fim, uma estafeta,
uma estafeta com tochas chamada Lampedodromia, e estas eram as 5 modalidades físicas que foram então selecionadas para serem desenvolvidas nas Olimpíadas da Antiguidade. Mas o trabalho não se fica por aqui, porque conciliando depois as disciplinas de comunicação visual, design, desenho vetorial, os próprios alunos, juntamente com o trabalho da professora Maria Azevedo, professora de comunicação visual e design, desenvolveram, partindo daquela que passou a ser a mascote da Escola Profissional de Arqueologia, a EPI, adaptou-a e fez desenvolver cada uma das mascotes que possam simbolizar cada uma das modalidades. Então, temos a EPI a correr no estádio, a EPI a lançar o dardo no Acon, a EPI a lançar o disco na modalidade do discos e a EPI no salto em extensão no Pédema. E todo este trabalho foi sendo sempre realizado acompanhando o trabalho formativo dos módulos das disciplinas, muitas delas das disciplinas técnicas. Juntamos, porque era um trabalho que já vínhamos desenvolvido há alguns anos atrás com o professor de matemática Paulo Moraes, criador deste torneio, deste projeto educativo chamado Centurion, que são jogos da antiguidade de tabuleiro em que nós conhecemos muitas vezes por fontes documentais, fontes arqueológicas do período romano, e o professor Paulo Moraes resolveu fazer um projeto educativo destes jogos da antiguidade, ao qual chamou o nome de Centurion, e também se disputa, ao mesmo tempo que se disputam as modalidades mais físicas das Olimpíadas da Antiguidade, disputa-se também um torneio Centurion, uma etapa dos vários torneios centúrios, culminam depois numa final em Brácara Augusta, composto por 3 jogos: o Marelos ou Moinho, o Soldado ou o Ludus Latrum Colorum e o Tábula, que é o Duodécimo Scripta. Então combinamos estas modalidades, quer físicas, quer esta mais do cálculo mental, e este é o lote de desportos que fazem parte daquilo que são as Olimpíadas da Antiguidade. Também a Centurion teve direito à sua própria mascote dos jogos de tabuleiro, desenvolvida também pela professora Maria e os alunos. Além dos próprios tabuleiros do jogo, que também foram criados e produzidos na escola. Então faltava o local de realização do evento. E não podíamos deixar de realizá-lo exatamente onde há cerca de 2000 anos nem tanto, 1800 anos, é mais ou menos a altura da construção do Fórum de Tongóbrega, e aproveitar todas as potencialidades que aquele espaço tem para este tipo de iniciativas, tentando também divulgar, como é normal e como sempre fez a Escola Profissional de Arqueologia, divulgar Tongóbrega, divulgar as ruínas, divulgar a arqueologia, divulgar o património e dar a conhecer aquilo que é as ruínas de Tongóbrega e este magnífico espaço que é o Fórum de Tongóbrega. Assim, adaptando e respeitando sempre aquilo que são a ruína arqueológica, não colidindo, não danificando, não ferindo. Sei que para muitos arqueólogos o simples facto de tocar numa pedra que seja da antiguidade pode ferir muitas suscetibilidades. Essa não é de toda a minha visão. O património, só se for fruído, é que pode fazer parte integrante de nós próprios e assim preservá-lo e divulgá-lo. Se não tivermos esta preocupação de dar vida a estes espaços, eles próprios acabam por ficar novamente adormecidos. Não podemos, enquanto arqueólogos, limitar-nos a deixar os trabalhos meramente académicos e restritos. É o património de todos, e para ser de todos nós temos a obrigação que todos eles possam fruir, e nada melhor do que os mais novos, porque é uma modalidade, porque as Olimpíadas destinam-se a jovens que frequentam estabelecimentos de ensino, nada melhor do que recriar num espaço, que era um espaço de lazer, de convívio, de feira, de mercado, de venda, que era o espaço do fórum, recriar agora, nos tempos atuais, não que no local se tenham realizado estas atividades esportivas, mas, por que não, hoje em dia, dar-lhe esse caráter e, ao mesmo tempo, fazer reviver este espírito da antiguidade. No fundo, as Olimpíadas
estavam mais ou menos estruturadas e, em termos de projeto educativo, elas têm estes objetivos. Ao nível mais da nossa própria escola, era contribuir para o combate ao insucesso e o abandono escolar, que é transversal a todas as escolas, mas que nós também o sentimos e queríamos com isto envolver mais os nossos alunos, promover a atividade física e a atividade desportiva, incentivar aquilo que é o espírito desportivo e de cooperação, que faz parte do próprio espírito olímpico, fomentar este clima de boas relações entre as pessoas e de uma competição leal entre os atletas, saber respeitar os outros, promover o convívio entre várias escolas e aquilo que para nós também é fundamental, que é desenvolver uma consciência patrimonial e profundidade histórica sobre o tema, quer na nossa escola, quer nas outras escolas que foram convidadas a participar, e por fim, consolidar uma abordagem multidisciplinar em torno de uma atividade que passa ela a ser integradora, porque envolve várias disciplinas. Então, sucintamente, estes são os objetivos fundamentais do projeto educativo, que são as Olimpíadas da Antiguidade. Posto isto, a 16 de maio de 2017, realizámos a primeira edição, com um cartaz, convidando todas as escolas do concelho, apenas para os alunos do terceiro ciclo e secundário na altura, todas as escolas do concelho, a participar nas Olimpíadas, e o mesmo foi um sucesso logo. Já realizámos 3 edições, 2017, 2018 e 2019, não realizámos a de 2020 devido ao confinamento e à pandemia. Tivemos mais de 600 participantes dos 10 aos 21 anos, já divididos em 6 escalões. O segundo ciclo sub-12, ainda não conseguimos realizar, mas é uma das promessas do futuro, que são as mini-olimpíadas de antiguidade para os alunos também do pré-escolar e do primeiro ciclo. Portanto, eles estão divididos em escalão masculino e feminino, sub-12, sub-15 e depois mais de 15, e já participaram as 5 escolas, ou os 5 agrupamentos de escola do Concelho do Marco, e uma escola fora até do próprio Concelho do Marco, uma escola do Concelho de Lousada. Passando agora apenas a mostrar um pouco imagens do que tem sido, não é? Aproveitando uma altura em que o tempo já é convidativo, entre abril e maio, é normalmente a altura de realização do evento, aproveitámos o fórum e passámos um dia a desenvolver uma série de modalidades físicas, como ao estádio, não é? A corrida dos 60 metros, nos vários escalões, procurando recriar então o espírito das Olimpíadas da Antiguidade e aproveitando os nossos alunos para eles próprios, vestidos à maneira romana, serem eles os juízes e os anfitriões de todo o evento. O discos, procurando sempre, com todas as medidas de segurança, também recriar aquilo que seria o espírito olímpico. O salto em extensão, não é? O pédema, com os pesos, sempre um salto mais de força de pernas, aproveitando o impulso. O lançamento do dardo, ou o Akon. E depois o próprio torneio Centurion, dos jogos de tabuleiro romanos, serão mais jogos da antiguidade, provavelmente antes dos romanos ou antes da massificação e chamemos da romanização de todo o continente europeu e parte norte da África e Ásia Menor, provavelmente já se jogariam alguns destes jogos, mas foram os romanos que os trouxeram pelo menos até ao nosso território, onde deixaram alguns vestígios, portanto estes jogos da antiguidade de tabuleiro também se vão realizando, e depois aquilo que é, à boa maneira das Olimpíadas da Antiguidade, os prémios, que era uma coroa de louros, e a glória para o vencedor e na altura, para a cidade-estado do vencedor da modalidade, neste caso para a escola de qual eles são originários, não é? Num momento sempre de união, de confraternização, de convívio, de tolerância e de respeito uns pelos outros, não é? Com a promessa de que as Olimpíadas é este o espírito que visa promover, um espírito de convívio, de confraternização, de respeito, mas também de aprendizagem e de fruição daquilo que é o espaço de Tongóbriga e as suas potencialidades enquanto património cultural.
As próprias escolas recebem também sempre uma pequena lembrança daquilo que é as Olimpíadas da Atividade e chegamos posto à apresentação, chegamos àquilo que é o futuro, e é o que é que se pretende com este projeto das Olimpíadas da Atividade. Como eu já referi, o próprio nome irá ser reformulado, irá deixar de ser as Olimpíadas, porque não faz sentido chamar Olimpíadas, como eu já expliquei, se é o período que medeia os Jogos Olímpicos, eles sendo um jogo, não será nunca o período de descanso. Podemos chamar os Jogos Olímpicos de Tongóbriga, é algo que nós teremos também que discutir uns com os outros, mas o projeto, para crescer, tem que encontrar as parcerias certas. A primeira já está lançada, que é o próprio Comitê Olímpico Português. A escola já realiza contactos, aliás, esta questão das Olimpíadas, do espaço e por aí fora, o uso do nome, que são marcas registadas do Comitê Olímpico Internacional e qual o Comitê Olímpico Português faz parte, tudo isto carece de autorizações, não podemos usar a terminologia olímpicos, Olimpíadas e por aí fora sem autorização, sem o devido consentimento destas próprias entidades, mas eles serão uns parceiros fundamentais, darão imensas dicas para aquilo que nós pretendemos que sejam este evento desportivo, que é um evento à escala nacional, onde pudessem participar o maior número de escolas do país, que não se realizar apenas num dia, isto teria potencializado ao máximo, seria um evento para 3 ou 4 dias, de uma quinta a um domingo, envolveria a Câmara Municipal e diversas instituições do próprio Conselho, porque iria albergar e haver espaços para refeições dos participantes das várias escolas do país e fundamentalmente para as escolas poderem participar iria ter que ter uma parceria muito fundamentada em termos do desporto escolar. O desporto escolar já está consolidado há mais de 30 anos em todas as escolas, atribui créditos letivos aos professores para desenvolverem uma série de modalidades e se não houver este envolvimento também do desporto escolar, muito dificilmente as escolas depois também poderão se envolver porque todos os professores têm já imensas tarefas a realizar e se não tiverem pelo menos um crédito letivo ou umas horas letivas onde possam, letivas ou não letivas, onde possam desenvolver nas suas escolas estas modalidades, que elas não são bem as modalidades do atletismo moderno, terão que ser realizadas de uma outra forma, sem esses tempos atribuídos, dificilmente também depois poderiam participar num projeto deste género. Isto, em última instância, seria uma das melhores formas de divulgação do património cultural e de Tongóbriga. Conseguimos concentrar no Mar Canaveses, no Freixo, nem que fossem 10 atletas por escola, isto multiplicado, imaginando que passando 100 escolas, estaríamos logo a falar de uma série de professores, de mais de 10 mil pessoas a chegar e a fluir e a levar o nome de Tongóbriga, a conhecer Tongóbriga. Portanto, este é o desafio que vai ficar ao futuro, vai ficar para os próximos anos, que é um dos projetos que provavelmente mais pessoas pode trazer a Tongóbriga, à parte dos mercados e das feiras, onde as pessoas vão um pouco para ver um espetáculo, mas sobretudo à procura de comer e beber, que são as feiras de verão e os mercados que vão se desenvolvendo. Este seria um projeto que envolveria sobretudo um público mais novo, que se conseguirmos dinamizá-lo, e só depende de nós, e só depende do nosso esforço e do nosso empenho, se o conseguirmos dinamizar, provavelmente iríamos conseguir que Tongóbriga, que infelizmente ainda não o é, fosse conhecida como uma das principais sítios arqueológicos, já é monumento nacional, mas um dos principais sítios arqueológicos do país e conhecido em todo o país. Vou deixar então a apresentação.
e colocar ao dispor da Dulcineia se houver questões, se houver dúvidas. Sim, estou aqui a ver se temos questões, podemos esperar um bocadinho Sim, claro que sim. e ver. Entretanto, vamos conversando sobre as Olimpíadas, não é? Eu tive presente já não sei se em duas, não Em é? duas Em edições. duas edições. Eu tive presente em duas edições e realmente é um momento muito, muito interessante, muito giro e que junta muitos alunos. Porque são estes momentos, é uma forma diferente de ensinar com o património, através da atividade física. Estamos a captar às vezes alunos que em princípio por eles próprios não iriam visitar património cultural, aqueles que estão mais ligados às atividades físicas, normalmente descolam sempre um pouco o outro tipo de património cultural. Este parece quase assim um chavão do desportista que não liga muito à cultura, mas é uma forma, porque eles desfrutam na plenitude o espaço, recriam aquilo que se fazia na antiguidade, passam a conhecer o espaço de Tongóbriga, passam a conhecer este tema, passam a conhecer o fórum, é-lhes explicado, porque normalmente quando o convite é feito às escolas, quando é endereçado, e é endereçado a todas as escolas que queiram participar, há uma explicação do que é os jogos, como é que se realizavam, há uma explicação do que é Tongóbriga, e muitas vezes a própria escola e os próprios professores da Escola Profissional de Arqueologia dirigem-se às escolas para explicar com vídeos demonstrativos ou para fazer apresentações para tentar cativar e motivar também os outros professores das outras escolas a participarem no evento. Exatamente. Agora, este é um evento que requer uma grande organização, não é? E Sim, eu não. acho que esse é um aspecto que também dificulta. Às vezes as pessoas não têm noção de como é difícil organizar um evento desta amplitude, não é? É sempre complicado, mas eu acredito que nós, trabalhando em equipa, por isso é que envolve o desporto, através da educação física, dos professores de educação física, envolve depois também muito a parte técnica, e toda a escola funciona, o pessoal, assistentes operacionais e tudo também participam, portanto a escola para neste dia só para organizar, portanto toda a escola está envolvida, envolve uma grande logística, mas por isso é que encontrar as parcerias certas, e a parceria certa será sempre o Comitê Olímpico e o Desporto Escolar, que realizam eventos esportivos a nível nacional, em larga escala, para todas as escolas, que fazem as finais nacionais de todas as modalidades, portanto têm uma grande experiência e sabem como fazer, seriam fundamental para que o evento pudesse crescer. E ele só terá mais significado exatamente se crescer e sair fora do concelho. As escolas do concelho, todas elas já visitam Tongóbriga. Faz parte já do seu roteiro, na disciplina de História, visitarem pelo menos uma vez Tongóbriga. Temos que ir para além disso. Não chegam apenas as escolas do concelho, temos que divulgar Tongóbriga e ao mesmo tempo divulgar a oferta formativa que a própria escola tem, que é única no país, não é? E é uma forma também de tentar captar futuros alunos interessados em seguir arqueologia. O primeiro passo, saber que existe aqui uma escola, saber que podem tirar um curso de assistente de arqueólogo, que os prepara quer para o mercado de trabalho e fundamentalmente que os prepara também para o ensino superior. Mais do que, e hoje em dia cada vez mais eu penso que é esse o futuro, não é? É uma forma de preparar alunos para o ensino superior, de lhes dotar uma série de competências técnicas que não são aquelas que um curso superior, um curso teórico, um curso académico, está vocacionado. Nem é essa a sua função. Nós temos também aqui uma pergunta que nos fizeram, e que é do António Dias da Silva, e ele pergunta assim: como tem sido divulgado o projeto noutras escolas do país não ligadas ao ramo da arqueologia?
Esta tem sido a dificuldade, não é? Normalmente nós enviamos, porque felizmente temos o acesso a todos os mails de todas as escolas e temos essa recolha já efetuada, não é? Há uma base de dados de e-mails institucionais de todas as escolas e nós, por via digital, rapidamente, se há coisa que aprendemos com estes tempos que temos vivido, com estes tempos conturbados, é que nós conseguimos comunicar com toda a gente de uma forma digital. Portanto, normalmente temos feito sempre por suporte digital, vamos convidando, por vezes também por ainda telefonando, mas é difícil porque percebemos também que se não houver um outro tipo de apoio, seria difícil neste momento, com o modelo de um dia de competição, seria difícil a alunos de muito longe deslocarem-se a Tongóbriga e para participar nas Olimpíadas. Portanto, enquanto não conseguirmos criar dinâmicas e logísticas que permitam um alargamento temporal do mesmo, dificilmente escolas num raio de 30, 40 quilómetros, no máximo 50, poderão vir a participar. Porque o tempo que demorar a competição não iria permitir-lhes, num tempo normal, chegar a tempo a Tongóbriga e depois no final do dia deslocar-se outra vez. Portanto, isto tem que haver para ele crescer e para que outras escolas possam participar, tem forçosamente também que ser alargado e aí terá que haver uma logística muito superior e um envolvimento muito superior e parcerias, porque vai envolver dormidas, vai envolver refeições, vai envolver uma série de outras condicionantes que, sem as quais não será possível nunca alargar outras escolas. E talvez pensar num modelo em que não viessem todos, ou seja, só vinha uma parte dos alunos que estariam, Sim, mas digamos assim. Sim, esse sempre foi o que foi sendo proposto, não é? Não vão todos, tal como nos Jogos Olímpicos, não vão todos, vem uma seleção, cada escola para cada modalidade traria no máximo 2 participantes e assim poderia trazer uma equipa, um núcleo de 12, 14 alunos que participariam nos diversos escalões, nas diversas modalidades. Pois, porque aí reduziria o número de presenças e aí possibilitaria um maior número de escolas, não é? Presentes no evento. Claro, claro. Não é? Só queria que referisses também um pouco, entretanto, se achas a questão das roupas e a questão de, digamos assim, desta ligação com o património, se, se também deveria investir nisso, ou seja, se, por exemplo, durante o ano as escolas poderiam fazer um estandarte, podiam vir equipadas, portanto, quando vinham para Tongóbriga, elas também teriam feito um trabalho de casa ligado ao património. Claro, esse é o que deveria ser este projeto em termos de projeto educativo, ou seja, nós não podemos limitar-nos apenas, se queremos que seja um projeto interdisciplinar, um projeto educativo interdisciplinar, não nos poderíamos limitar apenas à mera participação desportiva e a ter que envolver os alunos na pesquisa, no conhecimento das modalidades, como elas se disputavam, na preparação até de trajes, na própria criação de logotipos e de símbolos, tal como se fazia ou seja, assumir a escola como uma cidade-estado da antiguidade. Exatamente. E ela própria assumir-se e até criar o seu próprio Deus protetor, algo que pudesse trazer no seu estandarte e que ostentar com orgulho e eventualmente poder no final haver a divulgação e receberem um troféu respectivo e o prestígio para a sua própria escola. Sim, no fundo, criar uma ambiência que nos Sim, remetesse para o património. uma verdadeira recriação histórica. A atividade física, sim, mas os próprios juízes que participam e que têm que ver os jogos, estarem vestidos também à época,
criar um cenário nas próprias ruínas, um pouco como se faz no mercado, haver até outro tipo de atividades. Isto só faria sentido, por isso é que eu digo que é uma logística, e ela existe para o mercado romano, não é? Que se vai desenvolvendo, ou para a feira romana, mas até com uma logística, com uma criação de estruturas como deveriam funcionar mesmo no fórum durante o período romano, de bancadas de madeira amovíveis, onde pudessem assistir às atividades, não é? Uhum. Esse é um dos constrangimentos que sempre temos, sempre em respeito, mas no fundo era dar vida a todo aquele espaço e fazer da ruína um verdadeiro centro cultural e um verdadeiro centro de espetáculo. Sim. No fundo, é assim, a escola, apesar das suas limitações, fez sempre, pusemos as funcionárias todas a fazer coroas de louros para os jovens que ganhavam, não é? E, portanto, tivemos sempre essa preocupação, não é? Claro que aqui, se no futuro seria digamos assim, muito mais amplo, seria uma coisa muito mais trabalhada. Mas isso também, se calhar, requeria que, desde o início do ano letivo, portanto, logo em setembro, teríamos que contactar as escolas para lhes apresentar o projeto, ou até antes. Até antes. Não é? O ideal para elas poderem ter nos seus plano anual de atividades, Exatamente. o ideal é, quando está a terminar, e se o evento se realiza entre abril e maio, ao estar a terminar, já se devia estar a pensar no próximo ano, ou seja, o convite já estaria feito. Por isso é que eu digo que o desporto escolar, uma parceria e envolver o desporto escolar seria fundamental, porque eles já têm essa cadeia perfeitamente distribuída, eles já têm, o desporto escolar está em todas as escolas e da mesma maneira que as escolas escolhem as várias modalidades que querem participar, se cada escola soubesse que, olha, há uma atividade agregadora do desporto escolar, que podia ser uma grande festa, que é em Tongóbriga fazer-se os Jogos Olímpicos. Se houvesse já isso estruturado em termos do próprio desporto escolar, mais facilmente seria, e aí de certeza que teríamos toda a gente a participar. Sim, claro, porque era outro veículo de publicidade, De não é? divulgação, Sim, de de publicidade e divulgação, divulgação. claro, claro. Mas chegamos a contactar o desporto escolar? Não, não houve esse Já, contacto já, ainda, ou já, já? já, já, não, já foram enviados vários mails. Ainda não houve, foi a abertura suficiente ou uma resposta da parte deles, porque é difícil porque eles estão muito formatados para aquilo que são as modalidades que já estão a decorrer. Eu acredito que só conseguimos trazer o desporto escolar se houver pressão do Comitê Olímpico Português. Se nós Uhum. conseguirmos que o Comitê Olímpico apoie verdadeiramente a iniciativa, porque o objetivo é recriar verdadeiramente os Jogos Olímpicos da Antiguidade, o acender a tocha olímpica, o Sim, fazer a cerimónia processional, o fazer as orações e as libações aos deuses, fazer todo aquele cerimonial e fazer uma divulgação daquilo que são o espírito olímpico. Portanto, se houver o envolvimento do Comitê Olímpico e pressionando ou fazendo força para que o desporto escolar possa incluir esta como uma atividade do desporto escolar, aí acredito que sim, acredito que possa dar o salto e que se possa, se não conseguirmos, iremos provavelmente tentar continuar a divulgar, mas vamos limitar-nos às escolas que ficam na nossa área no nosso raio de ação, aqueles 20, 30 quilómetros. ora bem, estou aqui a ler também uma questão do mesmo António Dias da Silva, portanto, que diz assim: como técnico de arqueologia e antigo aluno do professor Francisco, não sei se conheces, mas deves-te lembrar, É o António. sugiro que se crie condições de execução das atividades em menor escala e que se convidassem algumas escolas para assistirem às mesmas e daí criar o gosto aos alunos.
ou talvez criar uma equipa de divulgação que fizesse demonstrações em outras escolas. Bom, isto nós fizemos muito, não é? Sim. Esta parte pequena foi feita, daí termos a primeira e a segunda edição tiveram um número muito grande de participantes e de escolas, não é? Nós fizemos 3 edições, já tivemos mais de 600 participantes, o que dá uma média de cerca de 200 por edição, quer dizer que foi um número bastante considerável. Nós poderíamos chegar até numa edição a 600, mas era reduzir o número de participantes de cada escola, pois, multiplicando assim o número de escolas que pudessem participar. Exato. Agora, sem este verdadeiro espírito de festa que é ninguém se desloca num dia mais do que 40 quilómetros, para ir no máximo 80, fazendo Sim. ida e volta. Claro, porque nós estamos aqui a falar, e ainda não falamos na questão de que as pessoas têm que chegar, têm que se organizar, têm que pousar as suas coisas, portanto, entre chegarem e não chegarem são 9h30 ou 10, e depois quando vão embora são 4h30 ou 5, ou portanto 4h30 mais do que 5 até, não é? Claro. Que é para poderem chegar às suas escolas a uma hora que lhes permita terem transportes, sim, exatamente, e que os pais aceitem levar e por aí portanto, fora. E isto cria um espaço de tempo muito curto, porque as provas de manhã começavam às 10, não é? Ao 12h30 estavam a terminar. E claro, tem que haver a hora depois do almoço. almoço e por aí fora. E depois da hora do almoço, tínhamos aquele período, um período curto à tarde, porque depois tínhamos a cerimónia de prémios, e a cerimónia de prémios ainda leva tempo. Leva-se. É? Quantos mais escalões tivermos de modalidades, portanto, temos que multiplicar depois disso o prémio, que são mais que merecidos a quem teve o esforço de participar e de ganhar, e se esforçou para ganhar, são mais que merecidos. Portanto, tudo isso tem que ser pensado, por isso é que eu digo que o espaço de um dia não é suficiente para fazermos este tipo de atividades, não é? E por isso é que eu digo, em termos de escolas, só com o envolvimento pleno das escolas e a boa vontade dos professores que possam disponibilizar, porque isto seria diferente entre uma sexta e um domingo, chegar ou uma sexta-feira e logo no sábado de manhã começar com as modalidades e deixar-se o domingo à tarde para a cerimónia de entrega de prémios e depois de regresso às suas terras. Sim. Era mais um evento aí, era um evento desportivo já. Sim, já a uma larga escala. Sim. Pronto, creio que ficamos a conhecer bem as Olimpíadas. Esperemos que os Jogos da Antiguidade, vamos mudar assim com nós vamos ter que lhe mudar o nome. Vamos ter que pensar agora num nome e assumir. Se eles são olímpicos, querem em Olímpia, portanto nós vamos ser os Jogos da Antiguidade de Tongóbriga. Sim. É uma forma também, se metermos o nome de Tongóbriga, se metermos o nome de Tongóbriga no título do evento, também estamos logo a divulgar o espaço e as pessoas já vão ficar curiosas, Tongóbriga, onde é, o que é, o que é que se passa, e isso também é importante. E conhecer o fórum que é enorme, não é? Que é aquela coisa que é tão grande. E é dar vida. Eu acho que é um dos eventos, uma das atividades, das muitas que a escola faz, que podem, da parceria entre a Estação Arqueológica do Freste, a RC e a escola, que muito podem ajudar a trazer público e para vivenciar e desfrutar das ruínas de Tongóbriga. Acho que é fundamental e é aquele público que nos interessa, que é o público que está em fase de formação, que são os mais novos, e assim provavelmente ganharam o gosto pela preservação e pela divulgação do património cultural. Sim, acho que sim, acho que foi um bom fim para a tua intervenção e esperemos que as pessoas que estiveram até aqui tenham gostado da nossa apresentação. Eu é que agradeço a oportunidade e como é sempre, desejar que este
projeto inovador, como a maior parte dos projetos da escola o são, que é o ensinar com património, continua a crescer porque é fundamental. Isto é paradigmático, como é que um sítio tão pequeno consegue fazer tantas e tão variadas coisas e com tanta qualidade, que eu acho que devia ser um caso de estudo, não é? Isto só é possível fruto do trabalho de quem dirige e de quem está e quem dá o mais do que a camisola por um projeto. Muito obrigada. Nada. Obrigada a todos que estiveram connosco. Obrigada, Francisco, por teres aceito este Obrigado, eu. convite e ter trazido. E acho que fechamos bem o mês de julho, antes de irmos todos para férias, que acho que já estamos a precisar depois deste ano difícil, não é? Por isso agradeço mais uma vez terem estado connosco. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e até breve.